Olá, me chamo Eduardo Andrade e hoje eu vou apresentar o trabalho nomeado como Subjetividades Reativas, Mulheres Bolsonaristas e Antifeminismo, orientado pela professora Débora Mensenberg, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Bom, o atual contexto mundial e brasileiro é marcado por um processo latente de democratização. Isso quer dizer que forças contra a expansão de direitos sexuais e reprodutivos estão sendo emitidos por diferentes grupos sociais, entre agentes religiosos, tanto evangélicos quanto católicos, e atores neoliberais. Nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, observou-se a confluência desses grupos em torno de um candidato político. Esse era Jair Messias Bolsonaro. Nesse ano de 2022, o Brasil vivencia uma nova eleição e o cenário de disputa ao cargo de representante do Poder Executivo continua polarizado. De acordo com as pesquisas de intenção de voto, os dois candidatos com maior porcentagem são Bolsonaro, do PL, atual presidente da República, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Um dado indispensável para se compreender a dinâmica da disputa política diz respeito à composição de pessoas aptas a votar nas eleições de 2022. Segundo o site do TSE, as mulheres, assim como nas eleições passadas, continuam sendo a maioria. Esse estudo atual emerge nesse cenário e tem como objetivo compreender, a partir de entrevistas participativas, o eleitorado feminino do Bolsonaro, nos âmbitos da cosmovisão e das subjetividades. A principal referência serão os dados obtidos no estudo anterior, nomeado como Propaganda Bolsonarista em nome da agitação antifeminista, participante do edital do PROIC 2020/21, que tinha como objeto de estudo o discurso dos formadores de opinião do bolsonarismo raiz e que identificou algumas formas de como o antifeminismo e ações antigêneros eram mobilizadas. Esse estudo pode ser dividido em 4 principais esferas. A primeira seria a intensa revisão bibliográfica sobre o avanço do conservadorismo, sobre questões referentes ao autoritarismo e neoliberalismo, assim como literaturas que dizem respeito a questões de gênero, preferenciando assim uma perspectiva feminista. A segunda etapa seria a elaboração de um roteiro de pesquisa, com base nos dados obtidos na pesquisa anterior. Essa pesquisa anterior, ela revelou 5 campos semânticos e cada uma era composto por suas subsequentes ideias postas. A terceira etapa seria propriamente a execução das entrevistas, né, com grupos focais. Esses grupos eram mulheres, evangélicos e militares, e o estudo presente ele destaca particularmente o eleitorado feminino. A quarta etapa seria a análise sistemática das entrevistas. A partir de um roteiro de entrevistas dividido em 8 blocos de pergunta, levantamos informações sobre questões biográficas, sobre perspectivas morais, posicionamento político referente aos governos anteriores, às eleições de 2022, referente a questões econômicas, à segurança pública, e outras informações que pudessem estimular o desenvolvimento de ideias por parte das entrevistadas, de modo a revelar como suas concepções de mundo são estruturadas e de que modo seus discursos refletem os enunciados emitidos pelos formadores de opinião do bolsonarismo raiz. Essa pesquisa entrelaça o resultado das entrevistas com o campo semântico do conservadorismo moral, pois é onde se localiza as principais ideias postas correlacionadas aos posicionamentos antifeministas, antigênero e outras questões que vão em oposição, direta ou indiretamente, à expansão da agenda de movimentos feministas e LGBTQI+. Uma vez que esses movimentos sofrem oposições de grupos conservadores. Nesse estudo, que está sendo representado pelas mulheres entrevistadas, posto que essas defendem noções morais universalizantes, regidos, sobretudo, por uma lógica moral cristã, embora carreguem suas respectivas especificidades em relação aos seus posicionamentos, né? Bom, compreender o eleitorado de uma importante figura política como Jair Bolsonaro, que hoje é representante não só da República, mas também de pautas conservadoras e retroativas aos avanços e debates sobre sexualidade e gênero, é fundamental para interpretar a atual conjuntura política brasileira. No primeiro momento, parece paradoxal que, ao mesmo tempo que movimentos feministas e LGBTQI+, conquistam protagonismo na esfera pública, enfrentam também oposições de diferentes grupos sociais, inclusive de mulheres autonomeadas conservadoras. O modo como a cosmovisão do eleitorado feminino é estruturado fornece algumas pistas que auxiliam a interpretar essa aparente contradição,
Portanto, esse estudo é apenas um esforço de colaborar com a ampliação de pesquisas sobre a base apoiadora de movimentos da extrema-direita, com ênfase na perspectiva de gênero. Obrigada.